Olá, pecadores, pecadores CCBistas, olá, mulas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você ouve os santos palavrões que Deus tenha preparado para sapecar os pecadores CCBistas. Você sabe como é feita a escolha para presidente da congregação, para presidir sobre o conselho? Porque tem os presidentes e tem um conselho, né? Os presidentes é o Crocodilo do Nilo, aquele lá do Água Rasa, agora esse aí de BH, enfim, você sabe. Você sabe como é feito para um sujeito ser presidente? Como é feita a escolha? A seleção? Sabe como é feita? Você sabe como é o perfil que o cabra tem para presidir o Brás? Além da política, de um bom que o sujeito constrói um bom trânsito, mas tem uma coisa principal. Eu vou lhe dizer aqui. Eu vou lhe dar um contexto aqui, como a Igreja Católica usa. A Igreja Católica, por exemplo, esse padre argentino que está aí, o Francisco, ele é de Argentina. E existia os cardeais é quem elege os papas. Mas para você ser alçado como papa, seu nome ser levado como papa, além de você ter um trânsito dentro dos cardeais, que é os cardeais que elegem, os cardeais, porque os cardeais, tem vários cardeais em tudo quanto é lugar do mundo. Tem cardeais na Argentina, tem os cardeais do Brasil, os cardeais que eu falo, direito a voto. Então os cardeais da Argentina, os cardeais do Brasil, cardeais da África, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países bálticos, sabe? Dos países nórdicos, Países Baixos, lá da Noruega, Dinamarca, países da Ásia, que são católicos, cristãos, os cardeais da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, e além do sujeito, que o nome dele é alçado a ser papa, ele tem um bom trânsito entre esses cardeais, desses países que eu falei, e tem a ideologia, se ele é conservador ou não, se ele é contra ou a favor do aborto, se ele é a favor ou contra o casamento gay. Por exemplo, na Argentina, os argentinos são extremamente divididos entre o aborto. Extremamente dividido, é pau a pau, é 50-50. Entre o aborto, a favor e contra o aborto. Sabe? Então, se o sujeito alçado, o nome dele é levado lá, ele já tem que ter um trânsito. E a segunda coisa é a ideologia dele. Como eu já falei aqui, se ele é a favor da maconha, sabe? Se é um sujeito liberal na igreja, se ele não é muito conservador, dos antigos. E dentre esses cardeais, existem estados, países, que são bem. Por exemplo, ele pode não aceitar de jeito nenhum que aquele padre seja argentino, que aquele outro seja brasileiro. Por exemplo, os padres da Austrália, da Alemanha. Aqueles lugares onde os cardeais têm bastante influência na Igreja Católica Romana em Roma. Por exemplo, padres dos Estados Unidos, padres da França, padres do Brasil. O Brasil é influente na votação. A Argentina é influente, a Alemanha é influente, os padres dos Estados Unidos, os cardeais dos Estados Unidos são influentes, os cardeais da França, da Austrália, tem lugares mais influentes que elegem o Papa, que o cardeal vota e ele consegue manipular cardeais do Brasil, cardeais da Argentina, cardeais da África, sabe? Tem sempre uma influência, mesmo dentro de uma organização religiosa, tem grupos mais influentes sobre os outros.
Sabe? Tem grupos mais influentes do que sobre os outros. Por exemplo, cardeais da Argentina pode ter ciúmes de cardeais do Brasil. Cardeais do Brasil pode ter ciúme de cardeais da Argentina. Então o Brasil é mais liberal, a Argentina é mais conservadora no quesito aborto. Então cardeais do Brasil vão votar em papas mais liberais. Porque no Brasil a viadagem corre solta mais. Viadagem sentido, sabe? Então no Brasil tem muita gente que é a favor do aborto. É mais a favor do aborto. Na Argentina já. Então cardeais do Brasil já não votam num sujeito linha dura argentino. Por exemplo, esse Papa que tá aí, ele é mais liberal. É claro que ele teve apoio brasileiro. Da Argentina já, sabe? E ele sofre várias resistências. Ele é Papa. Ele é o chefe maior, ele é chefe de Estado, o Papa. Ele sofre resistência feroz dentro da Igreja Católica porque ele é liberal. Sabe? Por exemplo, o casamento gay. Tem Papa que é liberal o casamento gay. Mas muitos cardeais conservadores dentro da igreja detestam isso, não quer mudar. E sofre resistência. Então é o seguinte, o que eu quero dizer é que dentro de uma comunidade religiosa, você pensa que é unanimidade? Isso é fachada, rapaz. Isso aí é para os seguidores, para os devotos. Mas dentro da comunidade religiosa, é a briga feroz lá dentro deles, politicamente, rapaz. Deixa de ser besta. Você acha que dentro do ministério é tudo unanimidade? É tudo as mil maravilhas. É tudo beijinho e abraço. Politicamente, nos bastidores, a briga ali é feroz, rapaz. A política ali corre solta. A conspiração ali corre solta. Em toda comunidade religiosa, rapaz. Onde houver meia dúzia de gente, a disputa de poder. Então, dentro da Igreja Católica, além dos cardeais, a política e a divisão é que isso não é passado para os fiéis. Para os fiéis lá deles. Isso não é passado. Mas ali dentro corre solta a politicagem. Você que não conhece história. Dentro da congregação é a mesma coisa, em qualquer comunidade, em qualquer ambiente, seres humanísticos. No Brás, é a mesma coisa. O perfil do Brás, para escolher um presidente, tem dois. Aliás, basicamente em toda uma entidade, uma instituição, sabe? Política, ou religiosa, ou filosófica, numa academia que eu falo é numa universidade, né? Não é academia de ginástica, não. Numa universidade, por exemplo, a PUC, a USP, a Universidade Federal, lá existe uma briga entre aspas, sabe? Uma briga, uma disputa política entre pessoas que querem ser o reitor da universidade. O reitor da universidade é o presidente da universidade, que vai reger a universidade, que vai pautar as coisas. Existe briga de acadêmicos, rapaz, filósofos, doutores, professores de universidade. Existe disputa política entre eles. Dentro da igreja, existe. Não existe na igreja evangélica, porque a igreja evangélica, o cara lá fundou a igreja, ele é o dono. Então ele pode destituir todo mundo. Ele pode destituir todo mundo. Ele é o pastor dono. Por exemplo, o cara que nem é de Macedo, um R.R. Soares, aquele lá Valdomiro aquele lá pastor Valdomiro. Eles são donos das igrejas. Então lá eles podem demitir o pastor, tirar o pastor, mandar para cima, tirar o pastor da cidade, botar para outra, assim, de uma canetada. Por quê? Porque eles são donos da igreja. Não é uma instituição assim que tem estatuto, que tenha, sabe, que nem a congregação, a Igreja Católica. Um cara que nem é de Macedo, se ele quiser ter um pastor que comanda a Universal nos Estados Unidos, se ele quiser, ele destitui o pastor de um dia para a noite, o sujeito que manda lá, né? Porque a Universal tem um cara que manda, que preside a Universal nos Estados Unidos. Em cada país tem um presidente, que é subordinado a de Macedo. Se ele quiser trocar, de um dia para a noite ele troca.
Porque ele é o dono. Porque ele é o dono. Na Igreja Católica não é assim. O padre, o Papa, não pode trocar um cardeal dos Estados Unidos, que é responsável pela Igreja Católica nos Estados Unidos. Ele não pode trocar assim. Ele tem que consultar ali o concílio. Ele tem que se aconselhar. Ele tem que, mesmo que ele tenha muito poder, influência, mas ele não pode assim, ele passar assim por cima de todo mundo. Ele tem que conversar com todo mundo para fazer uma votação ali, se concorda e tal, tem que explicar os motivos e o que, se o cardeal que toma conta da Igreja Católica no Brasil está fazendo alguma coisa de errado, tem que fazer um relatório, sabe? Ele não pode trocar assim. O Papa não pode trocar um cardeal da Argentina assim do dia para a noite, ele consultar essas coisas, sabe? Então, a igreja evangélica é assim, então não tem. Mas congregação tem. O cara, mesmo sendo o crocodilo do Nilo seja poderoso, mas ele tem que consultar. Fingir que está consultando, pelo menos, né? Sabe? Tem que fazer um trâmite burocrático. Tem que fazer uma reunião, consultar e tal. Então, dentro de uma instituição religiosa como a congregação Igreja Católica, você tem que ter trânsito político. E a segunda, agora eu vou falar da congregação só. Qual é o principal perfil para ser escolhido para entrar na hierarquia que vai presidir o Brás? Qual é? Ele tem que ter um perfil assim meio metido a velho. Metido a velho, que eu quero dizer, metido a Buda, assim, sabe? Parecer conselheiro, falar manso, falar pousar de... Que nem a capital de Salvador lá faz. Que nem esse agora que veio para o Brás, esse de Minas Gerais. Que é metido a teólogo, metido a conselheiro. Você vê que esses caras que presidem o Brás, o Crocodilo do Nilo, o segundo lá que é de Água Rasa, o Salvador, eles não falam assim, eles não pregam assim. O que ele vai fazer? Promessa. Ele não faz barulho. Eles pregam, mas eles não ficam falando calamanaia e rato que rói, gato que mia na pregação. Eles pregam nesse estilo. Sabe? Já aquele do Água Rasa, aquele outro lá, o Codorna lá, Codonho, ele é barulhento, então não serve para presidir, não serve para entrar na hierarquia. Aquele lá de Leme, que é barulhento também, ele não faz barulho quando ele está atendendo o culto de jovem. O culto de jovem não, o culto online. Mas quando ele está pregando lá nas igrejinhas, lá em Leme e em outros lugares, ele é barulhento para burro. Aquele lá de Campinas também é muito velho de ministério. Mas ele é, sabe, é meio barulhento. Aquele lá de Cabreúva, o Toninho, é barulhento também. E esse pessoal é mais velho de ministério do que o Salvador. Mas qual é o estilo que o Brás quer? Qual é o estilo que preside, que se assenta para entrar na hierarquia do Brás? É aquele perfil metido a experiente, metido a fala mansa, ele não faz barulho. Lembra do Jorge Cury? Jorge Cury uma vez foi atender um culto numa cidade lá em São Paulo, que eu morava lá. Ele foi atender um culto lá, nossa, ele entrou assim, nossa, todo mundo ficou pianinho. Já sabia que ele ia atender. Todo mundo ficou pianinho, ninguém dava glória. Aí na hora da palavra, que um irmão lá, que a gente já conhecia ele, do jeitão dele, aí ele foi manifestar, dar glória alto, ele parou a pregação e começou a olhar assim por... Ou seja, não é para dar glória. E aí censurou assim, ficou olhando, parou a pregação, todo mundo ficou quieto, e aquele irmão lá, Xalamanaia, rato que rói, gato que mia, e ele parou a pregação para o irmão se tocar e parar de manifestar. É desses que o Brás quer, que entra na hierarquia para presidir. O Brás não quer cara barulhento. Esse é o principal perfil. Cara, sujeito barulhento que prega alto,
Lembra aquele ancião lá de Cabriúva que morreu? Quem se morreu esse tempo atrás aí? Não, é velho de ancião, velho de crente. Mas não serve pro Braz, é barulhento. Eles têm muita fama no povo, com aquele estilo de pregação, de barulho, que passa para... O povo acha que aquilo é virtude, que aquilo tá sentindo a presença de Deus, que é cheio dos... Mentira! E o Braz não gosta disso. Para presidir o Braz não gosta disso. Isso já vem de uns 40 anos atrás, 30 anos. 30, 35 anos mais ou menos isso. 40. Sabe? Então o Braz gosta de sujeito fala mansa, metido a Buda, metido a Confúcio. Sabe Confúcio? Sabe não, né? Você na sua profunda ignorância não sabe o que é Confúcio. Confúcio era um sábio lá da China. Esses caras chineses, o Dali, o Dali esse da Índia, esses caras se metido filósofo, teólogo, metido a conselheiro, metido a parecendo ser sábio, sabe? Metido a... Tem outro agora aí do Tibete, que eu esqueci o nome dele, que é um líder espiritual, que o pessoal do Tibete chama ele de líder Dalai Lama. Acho que é Dalai Lama. Esses caras do Tibete, que fundou a religião do Tibete, acho que é o Dalai Lama, que é considerado líder espiritual. Esse cara fala mansa, que quando eles falam, você tem que ficar calado, você tem que ficar quieto para conseguir ouvir a voz dele. Tudo frescura, sabe? Então, mas eles falam assim, mansa, para pousar de sábio. Para passar um ar assim de sábio, de entendido, sabe? O Buda foi esse pessoal que fundou a religião da Índia, da China, do Tibete, líder espiritual. Gandhi, Confúcio, esses caras se metidos no Ocidente. Então, o Braz, por isso que o Braz não quer esses caras barulhentos. Porque pro Braz você vê o Crocodilo do Nilo, o Salvador, o Hélio. O Salvador ele foi ordenado em 85. Tem muito assim, o mais velho do que ele. Mas ele passa aquele estilo assim, meio Confúcio, Dalai Lama, sabe? Metido a líder espiritual, metido a Buda, velho assim, aquele discurso assim, aquela falinha assim, para parecer que é conselheiro. Aí a Irmandade, sabe? Só que aí o povo nem gosta desses caras quando tá atendendo culto, que eles são desse jeito. Porque na verdade o povo não gosta. O povo gosta de barulho. Não exagerado, mas ele gosta estilo Cabriúva, estilo Campinas. Se você congregar na região de Campinas, Hortolândia, no Hortolândia 2, nossa, se você gostar do barulho, vai congregar em Hortolândia, aquela região de Campinas ali. Ali é quebra-banco, rapaz. Você sai com as costas doendo. Você toma tanto tapa lá que você leva uma almofada e põe assim debaixo por debaixo assim por debaixo assim do paletó. Você vai tomar tanto tapa nas costas, tá? E se o cara lá estiver manifestando, batendo assim, você fica esperto, você vai levar uma bofetada. Porque o pessoal lá, e é ancião que prega e tudo. Mas tem ancião que ele prefere essa glória do povo, glória entre aspas, essa vanglória do povo, do que ficar fala mansa para arriscar sentar na cadeira do Braz. Entende? Esse é o principal perfil do Braz, é esse. Para você ser escolhido. Sabe? Vá começar. Peraí. Estão ligando aqui. Sai daqui, rapaz. Uma ligação aqui. Essa é a operadora. Não, essa operadora não, é o inimigo aqui atrapalhando. É a perseguição do inimigo. É o inimigo aqui ou a mão de Deus pesando sobre mim. Seja um ou outro, sabe? Então esse é o perfil para você entrar na hierarquia. Sabe? Esse é Buda, perfil budista. Cara metido a sábio, metido a velho experiente, para pousar, para passar assim um ar de sabedoria. Só que ele é um
um obscurantista, um cego, um perfeito idiota, que ele não se lembra da palavra aqui, ó. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. A sabedoria é excelente para dirigir. Está aqui em Eclesiastes. José governou com o quê? Não foi com a sabedoria? Daniel governou. Daniel foi um dos 3 cabeça do imperador persa. Daniel governou usando o quê? Não foi a sabedoria? E Mardoqueu, depois do rei Assuero, quem era? Mardoqueu. Governou toda. E Mardoqueu governou com o quê? Não foi usando a sabedoria? Davi reinou com o quê? Não foi usando a sabedoria? Hã? Salomão deixou esse conselho aqui, governou usando o quê? Não foi a sabedoria? Hã? O Joiada lá, que o Urias reinou com 17 anos. Joiada foi quem governou ele, foi a mão dele para governar. Não foi usando a sabedoria? O coração entendido, esse pessoal, esses servos aqui, eles tinham um coração entendido. Eles sabiam discernir entre o bem e o mal. Não é experiência, não é velhice cabeça branca. Daniel era mancebo. Daniel governou usando a sabedoria e a inteligência. E quem deu essa sabedoria e inteligência para eles ser prudente e conhecimento? O Senhor. O Braz tenta passar essa maquiagem de sabedoria aqui, aí tem um departamento jurídico para limpar a cagada que eles fazem. Se alguma coisa der errado, acontece as coisas, acontece as trapalhadas do Braz, no meio dos pecadores ser besta. Se eles não conseguirem consertar, eles jogam para debaixo do tapete. Sabe? Aí quem é que vai resolver? Vai tentar resolver o departamento jurídico. Se não conseguir, joga embaixo do tapete. E os CCBistas, que vivem que nem avestruz, mete a cabeça debaixo da terra e finge que não está vendo, que sabe? Entendeu? É assim que funciona, pai. É assim que está a graça. É assim que tá a graça. Aí a pessoa fala assim pra mim, ó. Aí a pessoa fala assim pra mim, peraí. Aí a pessoa fala assim pra mim: ô cavaleiro, se é assim, como a CCB pode ser a graça? Se tá no jeito que tá. Rapaz, lembra quando a arca foi tomada e foi levada para a terra dos filisteus? Ela ficou lá 20 anos. Houve uma guerra porque Israel pecou. Porque as guerras, as merdas que aconteceram em Israel, as tragédias que aconteceram em Israel, foi tudo por causa de pecado. Então o que é que aconteceu? O Senhor entregava Israel aos inimigos. Israel deixou de ser a terra dos judeus, a terra prometida, porque foi dominada pelos amonitas, foi dominada pelos filisteus, foi dominada pelo Egito, foi dominada pelo rei da Síria, foi dominada pelos persas, foi dominada por muita gente. Israel deixou de ser a terra de Israel, a terra dos filhos de Israel, a terra de Abraão, Isaque e Jacó. E ela não foi entregue a todos os inimigos? Hã? Não, né? Não. Aí o Israel pecava, havia um tempo de castigo, calamidade. Aí o que os judeus de Israel faziam? Metia a cara no chão, lambia o pó da terra para aprender. Aí depois o Senhor tirava o jugo, tirava o inimigo de lá. Aí Israel vivia um tempo sossegado. Começava a pecar de novo, o Senhor mandava o inimigo, pegava Israel, esfregava a cara no chão. E aí havia um outro tempo de castigo, e assim foi, várias vezes assim.
Israel deixou de ser a terra de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Israel só deixou de ser quando o Senhor Jesus Cristo veio. Aí sim, porque aí veio a promessa para os gentios. Aí o Senhor saiu de lá, porque Israel não creu em Cristo. Aí o Senhor saiu de lá e deixou. A arca, aquela arca lá que Moisés fez, que tinha lá a vara de Arão, as tábuas dos mandamentos, o maná. Aquela arca ficou na terra dos filisteus 20 anos. Ninguém pôs a mão nela. Nem os filisteus pôs a mão nela. No dia que pôs, foi ferido de hemorroida. Aí ficaram quietos e deixaram ela lá. Mas ninguém meteu a mão. Hoje o Brás está assim, a congregação está assim. Ela vai... não, rapaz, é até um tempo determinado. Vai chegar um tempo que esses merda do ministério, sabe? Não vou te dizer aqui não vou passar essa real aqui não. Sabe? Deixa eles se lascarem. Vão ser que nem frango de padaria, um espeto atravessado no rabo e eles vão ficar lá rodando. Sabe? Não, a CCB é a graça, sim. Ah, porque tá assim. Tem um tempo determinado, rapaz. Tem um tempo determinado. Tudo bem, você não crê, você está precisando de fé. Agora não é porque você não crê que você está precisando de fé. É só isso. Se você discorda de mim sobre esse ponto de vista, seu problema é fé. Ah, a graça é... Se o ministério é assim, acontece, deita e rola, por que é a graça? Tem um tempo determinado, rapaz. Não tem, o fim vem. Como falou Ezequiel lá, o profeta Ezequiel, sobre a terra de Israel, o fim vem. Sabe? Então, o fim vem. O fim dos crápula vem. O fim dos malfeitores vai chegar. O fim dos prevaricadores vai chegar. Mas no tempo determinado, rapaz. Não enche o saco, vai.